Amigos do De Primeira, mais um vídeo aqui do nosso canal. Já se inscreve, você que não está inscrito ainda aqui no De Primeira, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, comente, compartilhe o conteúdo aqui do De Primeira. Estamos na nossa série de entrevistas falando sobre o Clássico Gapaz. Cada dia que passa se aproxima mais, está chegando a hora e a ansiedade na cidade a gente sente que está aumentando. E o tema é o clássico, é Gaúcho e Passo Fundo, e hoje estamos recebendo aqui para esse vídeo um cara que viveu muito a história do clássico, viveu muito gaúcho, viveu muito mundo e vai contar um pouco de tudo isso para nós nesta noite. Cleiton Vasconcelos, apresente para nossa audiência que é conosco aqui no De Primeira. Cristian Queiroz, nossa audiência do De Primeira, que bom saber que você está com a gente. Olha, o cara é simplesmente o técnico que mais atuou no Clássico Gapaz. Não sei nem se ele sabe desse dado, mas é um dado estatístico já levantado por historiadores. Ele é o cara que mais dirigiu, que mais assinou súmula como técnico na história do clássico entre Gaúcho e Passo Fundo. Claro que eu estou falando do Ricardo Attolini, ele que foi treinador de Passo Fundo e de Gaúcho em clássico, então também jogou nas duas equipes. Não sei se chegou a jogar clássico nas duas equipes, mas jogou nas duas equipes também outras competições, enfim. Então este é o nosso convidado de hoje, ou seja, um cara que conhece como poucos em Passo Fundo a história e como vive, como se enfrenta, se encara um Gapaz. Ricardo Attolini, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que a nossa audiência estiver assistindo esse vídeo. Bom, primeiramente, prazer de estar aqui. Boa noite a vocês dois, a audiência toda, com certeza. Um privilégio, né, estar presente na mesa do De Primeira, né? Coisa boa, parabéns a vocês por essa iniciativa, importantíssimo para a gente, para o torcedor da cidade, para a região, enfim, é para o mundo todo. Quem gosta de esporte vai buscar o canal para poder ver isso. Então é uma satisfação estar aqui e a gente poder bater um papo sobre esse assunto, com certeza é importantíssimo. Sabia desse fato de ser o treinador que mais trabalhou em clássicos? Olha, tinha ideia que poderia ser, né? Tinha medo que poderia ser. Eu saberia assim dizer que em termos de gaúcho, até ontem, sei lá, eu era o terceiro treinador que mais trabalhou no gaúcho, né? Quanto ao Passo Fundo, eu não sei dessa estatística, não tenho certeza. Mas pelos anos de clube como treinador no Passo Fundo, talvez também tenha sido, até o momento, o cara que mais tenha trabalhado e dirigido a equipe. Aí a estatística vai dizer isso, não tenho certeza, né? Mas que bom que a gente faz parte disso tudo, né? E a gente com certeza pôde viver, né, isso intensamente. E independente da cor da camisa, vocês que são amigos pessoais da gente e quem nos conhece sabe que aquilo que o Attolini faz pelas equipes de Passo Fundo é pensando na cidade, é pensando no futebol de Passo Fundo. E eu sou o cara que vou brigar sempre para que Passo Fundo esteja no roteiro do cenário nacional do futebol. Isso que a gente quer. Então essa que é uma coisa que desde 97, 98, que eu iniciei como técnico, 97, né, sempre fui fissurado nisso, para que as duas equipes da cidade pudessem estar aí no roteiro do futebol nacional. São 11 clássicos em 17 já disputados. Então, né? 17 disputados. Sobrou 6 aí que tu não trabalhou. Tu não trabalhou. Vamos lá então, dos 6 que eu não trabalhei, eu me recordo assim, como jogador, pelo 14 eu não joguei nenhum. Tá. Porque eu joguei pelas 3 agremiações da cidade. Comecei pelo 14 de julho, em 85, e aí o 14 acabou fechando em 85, final de 85, e eu acabei indo através do 14 para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí em 86, final de 86, setembro, e passei do Grêmio para o Aimoré sendo emprestado, e do Aimoré para o Passo Fundo, quando eu voltei para Passo Fundo. E aí trabalhava na base do Passo Fundo, mas na base eu, juntamente com o Carijó, o Luiz Emílio, éramos os 3 que jogavam e treinavam direto com o profissional, na montanha, do Passo Fundo, na fundação do clube. Então lá em 86 eu consegui fazer parte daquela equipe que foi campeão invicta, praticamente subindo para a Série A, e na fundação do clube.
Depois de lá, que eu lembro, né, eu trabalhei 86, 89 eu fui para o Passo Fundo, 90 eu voltei para o Gaúcho como jogador. Sim. E lá foi os primeiros 2 clássicos como atleta 90. Que eu joguei pelo Gaúcho em 90, no Vermelhão, uma quarta-feira chuvosa, frio. Eu lembro até hoje que o nosso vice-presidente Rudimar Pedro nos levava na Casa Mata, de tão frio que tava, era o cunhaquezinho pra gente. Pro jogador. Pro jogador, é muito frio, neve quase, né? O Rudimar Pedro, que vai estar conosco aqui, vai ter que contar essa história, né? O Rudy é gente boa demais, né? Nessa quarta-feira o jogo 2-2 no Vermelhão. E na volta, no Volmar Salton, a gente fez 3-1 no Passo Fundo, né? E aí a gente era defensor da camisa do Gaúcho naquela época. Quanto jogador pelo Passo Fundo contra o Gaúcho não joguei. Não atleta, porque ele não teve clássicos. Isso. Sim. Porque aquele foi o primeiro da época, de 90, e depois os clássicos só voltaram em 2006. Isso. Sim. E aí eu já era técnico em 2006. Em 2006, então, eu acabei parando de jogar muito cedo. Né? Depois do Gaúcho, como atleta, eu passei por vários clubes. E aí em 97 eu acabei parando de jogar. Né? Estava no Passo Fundo com um contrato em vigor de 1 ano. E aí naquela mudança de técnico, veio o Juarez Vilela da Chapecoense para cá. E como não ia me aproveitar, eu acabei optando por fazer faculdade. Sim. Fazer vestibular. E nesse fazer vestibular e passando, né, numa semana na UPF eu fui abordado por um senhor carequinha, né, que na época eu não conhecia pessoalmente, e que era o seu Dr. Jorge Salton, então na época diretor da base do Esporte Clube Gaúcho. E ele me fez um convite, né, se eu não queria montar um projeto para que o Rato Gaúcho em 2000 pudesse voltar ao profissional, assumindo sub-17, sub-20 naquele ano, que era um projeto novo que estava iniciando. Sim. Me fez esse convite. E aí eu acabei aceitando esse convite, mas não pensando em virar treinador. Pensando sim em trabalhar o segundo semestre de 97 para poder fazer a faculdade, né? E depois voltar a jogar. E aceitei a proposta. Sim. E a gente foi para o Gaúcho, que foi o nosso primeiro passo como treinador. Olha aí. Então foi lá que a gente começou como técnico. Na época lá, o Ruth, o Dr. Jorge, o Pedrão, né? Junto com a gente veio a professora Kátia Ferrarese, primeira preparadora física que trabalhou com futebol profissional, acho, na cidade, e não sei se não foi no Brasil também. Sim. Que começamos um projeto lá. E aí daquele grupo de 97, 98, foi o período que eu permaneci lá, né? A gente conseguiu revelar Alexandre Mioto, o Reinaldo, outros que foram para São Paulo, que a gente caminhou, que hoje são engenheiros, agrônomos, enfim. Então lá começou o processo de o Ricardo Tolini como treinador, usando o Gaúcho como ponto de partida da nossa profissão aí. Uhum. Note como é uma história, está interligada a Passo Fundo, a Gaúcho, sim, lá no início ainda, a 14, porque começas na base do Gaúcho, depois trabalhas com o profissional do Gaúcho, o profissional do Passo Fundo, enquanto treinador, logicamente, depois de ter sido jogador também. Mas, Ricardo, já contaste aqui sobre o conhaque no primeiro Gapaz, já é um fato que chama bastante atenção. E depois, já nessa segunda passagem de Gapaz, quando tu já és treinador, né, tu também faz jogos pelas duas equipes, né, treinador de Passo Fundo e treinador de Gaúcho. Para ficar assim, uma coisa meio igualitária também, um jogo no comando de cada equipe que tu guarda na memória. Na tua memória, assim, com carinho, né? Marcante. Vamos lá, assim, são duas situações dos dois lados. A gente, depois de ter jogado e ter assumido o comando, quando nós voltamos, porque depois de 90, só houveram os clássicos novamente em 2006. Isso. De 90 para 2006. Ficaram 16 anos. Sem haver clássico. E eu fui privilegiado, lá em 2006, de ser treinador do Passo Fundo. E já está no terceiro ano consecutivo comandando a equipe principal na Série A. Naquela época eu assumi em 2004, nós comentamos anteriormente da Ubra, né? Sim. Em 2004, quando a gente assumiu o comando do Passo Fundo, a gente foi a única derrota que a Ubra sofreu no campeonato,
a não ser a final foi contra o Passo Fundo, onde nós estávamos quase rebaixados e buscamos em 5 jogos 4 vitórias, sendo o Passo Fundo no rebaixamento, e a Ubra foi uma das vitórias. E aí, consequentemente, em 2006, o Gaúcho subiu em 2005, para 2006 jogar o Gaúchão Série A. Eu vi a estreia do Gaúcho e Inter e Grêmio em Porto Alegre, né? A gente foi assistir o jogo, porque tinha o jogo seguinte, a segunda rodada era clássico. Sim. Passo Fundo e Gaúcho no Vermelhão da Serra. E aí aquele jogo do Vermelhão é o que marca, porque o Gaúcho fez 3-1 na gente. Nós sofremos uma derrota, começamos o Gaúchão bem, empatando com o Inter em Canoas, 1-1, né? E depois no segundo jogo de casa, a gente acabou sofrendo 3-1 do Gaúcho. Então isso foi uma derrota que marcou pela forma que foi, né? E o Gaúcho foi soberano o jogo todo, tomou conta. João Paulo foi o melhor jogador em campo. Daquele time que jogou em 2006 o Gaúchão pelo Gaúcho, 5 foram atletas meus em 2004 na Copinha, pelo Passo Fundo. Foi quando eu conheci a Copinha lá. Sim. Rogerinho, João Pedro, Tigre, eram meus jogadores que estavam no Passo Fundo em 2004. E depois da Copinha eles foram para o Gaúcho 2005, consequentemente também com o Jonas, que foi atleta nosso no passado do Passo Fundo. Aquele grupo do Gaúcho conseguiu acesso naquele jogo contra o São Luís de Juí, no Vermelhão, né? Golzinho no final do Jonas, entende? Então aquele grupo foi para o Gaúcho e conseguiu um acesso. E veio para o Gaúcho em 2006 muito forte, né? A nossa equipe do Passo Fundo em 2006 não foi uma equipe tão forte como a gente tinha em 2005, né? Até porque os recursos foram muito escassos em 2006, mas montamos um grupo legal que a gente fez o primeiro turno do Gauchão e acabamos em 10º, né? Então a gente ficou naquela, como tinha os 8 classificados e os demais ficavam na Peronde, né? E a gente fez a primeira fase, depois acabou saindo, assumiu na época o Chicão que assumiu, a gente acabou indo para o Três Passos fazendo a segundona lá. Mas aquele jogo foi marcante, né? E depois daquele jogo em 2006, nós voltamos a ter clássico novamente, lá em 2011, 12. Isso. Com a reconstrução do Gaúcho. Depois para a gente de uma morte quase total. E aí a gente fez um novo clássico. E aí sim, esse clássico foi em 2000, lá em Marau. Isso. Em 2010. 2010. Numa sexta-feira à noite, onde a gente venceu o Passo Fundo por 2-0. Gols dos 2 zagueiros mais experientes do time, eles tinham parado de jogar futebol, que foi o Baggio e o Nelson. Isso. Os 2 zagueiros eram 2 gols de cabeça. E aí tu estavas no Gaúcho. No Gaúcho também. Treinando no Gaúcho. Então esses 2 jogos, assim, pelas circunstâncias, pela situação. Sim. Lá pelo Passo Fundo foi o retorno do Gaúcho, o primeiro clássico depois de 16 anos. Sim. Essa derrota de 3-1 no Vermelhão lotado. Isso maravilhoso. Pra gente, como profissional, o que a gente mais queria era isso, lotar os estádios. Sim. Eu particularmente. E de Marau, até pela forma que foi a reconstrução lá, que a gente começou a reconstruir o Gaúcho novamente, e que isso foi uma coisa que eu briguei lá em 2007, na montagem do nosso projeto. Eu estava no Ipiranga de Erechim em 2006, 2007, e quando eu fui convidado por inúmeras vezes para montar o projeto, o Bola 10, né, o meu amigo Daniel, que hoje mora nos Estados Unidos, tentou fazer essa parceria com o Passo Fundo, não conseguiu. E aí quando nós levamos o projeto para a Federação Gaúcha, o Noveleto, na época, presidente, no sair da reunião, ele até brincou comigo: ô Atolini, por que tu não pega aquele time que já morreu lá em Passo Fundo? Se tu conseguir o CNPJ deles, deixa você jogar Sub-17 pelo Bola 10. Mas tu tem que ter um CNPJ de um clube da federação. Pô, eu lembro daquele dia a gente veio de Porto Alegre. Eu, o Daniel, meu sócio, e o Luciano, que era diretor do Ipiranga de Erechim, a gente veio junto de lá, né? Fomos numa reunião e a gente levou o projeto. E aí que ele ficou batendo na minha cabeça, o Gaúcho, joguei lá, fui jogador, comecei como treinador. Toda a história, a torcida que tem. Isso. Quem sabe eu vou fazer uma proposta pro pessoal do Gaúcho. E na época eu sabia que o Rudimar Pedro ainda era presidente, mesmo parado, era o presidente. E o doutor Jorge, doutor Meirelles Duarte, no Céus hoje, que a gente deve muito para ele, era do Conselho Deliberativo. E aí quando a gente levou o projeto para os dois, eles só me pediram assim: professor, o responsável vai ser o senhor pelo projeto? Sim. Se for o senhor responsável, assumir a responsabilidade, a gente
lhe dar uma procuração, que era o que a gente queria, para manter a marca do Gaúcho viva. O nosso intenção era o quê? Manter a marca viva, Sim. Porque é uma marca histórica. Né? Sim. Poxa, O Gaúcho tem mais centenário, de 100 né? anos, Sim. então é uma marca histórica. E por aqui, nos meus pensamentos, meu projeto, que o futebol de Passo Fundo ficasse sempre grande, por que não trazer de volta uma marca? Independente de trabalhar no Passo Fundo ou não, ser torcedor ou não, independente disso. Como profissional e como cidadão de Passo Fundo. E a gente abraçou a causa, né, de manter a marca viva. Então, aquele clássico de lá foi uma certeza que realmente... Deu certo. Deu certo. Fez a coisa certa. Tava Mesmo com as funcionando. dificuldades que a gente Sim, tinha desde sim. 2009, 2010, mas o projeto Bola 10, agregado à marca Gaúcho, deu certo. Sim. E manteve um clube de tradição de marca no Brasil todo e vivo. Então, o mais importante foi isso, manter uma marca viva de tradição. Então, para mim, aquilo foi a coisa importantíssima. E aquele clássico mostrou que a rivalidade sempre existiu, Sim. que é salutar, que é gostosa, através, né, da minha pessoa envolvida diretamente. Sim. E, Ricardo, bom, agora a gente está às vésperas aí de um novo clássico, né? 11 anos depois volta a acontecer. E qual a tua expectativa? Como é que você está vendo a cidade se movimentar, os clubes, o torcedor, os dirigentes? Como é que você tá vendo essa movimentação, essa mobilização em torno do clássico que irá acontecer logo ali na frente? Honestamente, eu acho que está muito quieto. É mesmo? Eu tô achando que está muito quieto. É. Claro que a gente sabe que esse tempo que não teve jogos, não teve clássicos, meio esfria um pouquinho. As campanhas que o Passo não conseguiu fazer de ter o acesso também dá uma baqueada. A gente sabe que, até por ter vivido diretamente os últimos acessos do Passo Fundo, até com o Gaúcho mesmo em 2016, ser o vice-campeão, numa campanha, a melhor campanha foi a nossa. Sim. E a gente, na história, a única vez na história que o vice não subiu, só subiu um campeão. Entende? Pela campanha que a gente fez, sendo praticamente uma equipe com o melhor goleador, melhor campanha de campo, a equipe mais disciplinada e não conseguiu um acesso. Sim. Entende? Então, mas no futebol, acontece, né? O regulamento montaram assim. Então, de repente, em virtude disso, né, talvez a gente não veja tanta euforia, né, de bandeira no centro, se montavam no centro os quiosques para vender ingresso de um de outro. Eu, honestamente, hoje eu gostaria que viesse na praça 2 quiosquezinhos do Gaúcho do Passo Fundo vendendo camisa e ingresso, lá na praça. Sim, né? Tendo movimento, aquele comentário na praça, torcedor comprando ingresso, discutindo, trocando informações, enfim, vendo qual é o melhor. O que a gente percebe é o quê? Que hoje, primeira coisa, os nossos atletas das equipes do Brasil todo hoje, com exceção de equipes grandes, as interiorianas, os atletas não têm mais vínculo. O período é muito curto, o campeonato curto, tu não cria assim um vínculo com a comunidade, com o torcedor de 8 meses, 12 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos no clube. Então a gente não tem mais isso no futebol. E não é só Passo Fundo, é do estado todo, do Brasil todo. Então isso dificulta um pouco, mas eu tenho certeza que poderia ser muito mais inflamável isso. Seria muito bom para a cidade, comercialmente muito bom. Né? Mídia, vocês, a imprensa, porque a nossa vida Passo Fundo é regional, Passo Fundo e Gaúcho são região. Né? O Ipiranga está aí, mas Passo Fundo e Gaúcho são regional. Tem uma marca muito forte. Então daqui a pouquinho poderia ser mais badalado ainda. Quem sabe a partir do primeiro clássico, né? A partir do resultado primeiro, semana que vem, o torcedor mobilize mais, né? Com certeza. E a gente vai ter a expectativa de domingo que seja um excelente clássico. Um jogo jogado, jogo pegado, perfil de equipes de Passo Fundo. Né? Então tudo isso é importante para que inflame o torcedor, para que realmente no jogo na volta, infelizmente não tem 10 mil na montanha, na BS Bills Arena. Mas o Vermelhão vai poder 15 mil. Então daqui a pouquinho isso vai dar a dimensão realmente do que vai ser o clássico, do que é o clássico para toda a cidade. Então o segundo clássico com certeza vai ser diferente do que o primeiro. E como é que são os dias anteriores a um clássico? Bom, vamos lá. Enquanto jogador, lá em 90, eu casei naquele ano também, né? Então a semana era turbulenta. E nós tínhamos um grupo do Gaúcho que era muito bom. Era um grupo que era muito focado, um grupo experiente, mas que criou um carisma dentro do grupo, da equipe, enfim. O grupo era sensacional.
Os jogadores eram sensacionais. Sim. A parceria era muito grande. Então isso cria um ambiente diferente no dia de trabalho, na semana de trabalho. Então a gente procura o quê? Eu vou lá dizer, eu sou um cara muito didático, eu sou um cara muito chato, detalhista em tudo. Então, para mim, todos os menores detalhes que alguém possa perceber, eu sou cuidadoso. Sim. Tudo isso. As nossas campanhas de trabalho, as equipes que a gente trabalhou, eu sempre fui assim. As campanhas nossas, se vocês pegarem todas as campanhas nos clubes que eu participei, que eu trabalhei, a gente nunca fez campanha de ter ficado lá atrás, tipo 12º, 13º, todos os trabalhos que a gente ficou entre os 5, 6 colocados, com campanhas muito boas. E os aproveitamentos sempre bons também. Mas em cima disso, de detalhes que no dia a dia você vai pegando. Com atleta A, com atleta B, você buscando os caras que tem mais feeling para coisa, o pessoal que é mais experiente, que é mais vivido com clássicos, mesmo que seja fora de Passo Fundo e outras cidades, que já conviveram com momentos assim. Então tu começa a buscar tudo isso. Sim. Com jogadores importantes do grupo, e isso começa a trazer para dentro. Você começa a buscar com todos e você começa a fechar o elo. Então, porque o clássico é detalhe. É poder de concentração dentro de 90 minutos. Quem tiver o maior poder de concentração e souber aproveitar essa concentração, aonde o adversário te der um vacilo, você vence o clássico. Sim. Então, dentro de um jogo, você oscila muito. Você não consegue trabalhar 20 minutos de um mesmo ritmo. Você não consegue trabalhar 30, 15. Você consegue manter no máximo 8, 10 minutos a equipe num estágio mesmo nível. E esses 8, 10 minutos, 15 no máximo, que você consiga manter, é o diferencial para você vencer o clássico. Tirar a diferença em cima de algumas falhas que o adversário tenha. Sim. Então, isso são pontos importantes que a gente sempre procura colocar dentro de jogos importantes. E acompanhando essa divisão de acesso e os dois times aqui, momento atual do Gaúcho e do Passo Fundo, favorito para esse domingo? Acho que alguém chega melhor? Como é que tu está acompanhando? Bom, pela pontuação a campanha é boa, né? Sim. O que a gente comentava até em off lá, o diferencial é que o Passo Fundo não está tendo o mando de campo como privilégio. Não está tendo a vantagem no mando de campo. Ainda não conseguiu achar a fórmula exata para dentro de casa tirar a vantagem. Está tentando, está buscando, está correndo atrás, mas dentro de casa não conseguiu fazer isso ainda. Do outro lado, o Gaúcho já é mateiro, já conhece o gramado, já sabe o que tem que jogar lá. Sim. Jogadores já estão ambientados, a maioria já conhece o Gaúcho, já passaram por lá. É diferente. Então hoje pensa assim, que talvez o Gaúcho tenha uma vantagem pelos atletas que tem no grupo, que são conhecedores da casa onde estão, a maioria, e o Passo Fundo, a maioria dos atletas não são jogadores que vivenciaram diretamente a divisão de acesso. O futebol gaúcho. Sim. É um perfil um pouco diferente, mas está fazendo jogos bons fora de casa, então tem isso também. Gaúcho também jogos bons fora de casa, mas Passo Fundo está vencendo e Gaúcho está empatando. Fez uma vitória e mais empate, Gaúcho e Passo Fundo venceu. Então, penso que daqui a pouquinho, se os detalhes forem realmente estudados e pensados, talvez o Gaúcho tenha algum privilégio. Talvez. Sim. Mas as duas equipes se equiparam. A diferencial, penso que seja isso. A formatação do clube, da equipe do Passo Fundo, com jogadores que não conhecem tanto a divisão de acesso e futebol gaúcho, contra uma equipe que tem uma formação de jogadores mais vivenciados, mais com perfil de divisão de acesso. Então, sim, talvez aí seja o diferencial entre as duas equipes para o jogo de domingo. E, Cleiton, antes de passar para ti, dentro disso, né, desse diferencial e dos elencos, como você conhece, vive futebol, cite aí algum nome dentro do Gaúcho e algum jogador dentro do Passo Fundo que você acha que pode fazer a diferença nesse clássico, né? Que jogador de cada time, pode ser um ou pode ser mais, que você acha que possa ser o fator, o diferencial que possa resolver o clássico para um lado ou para outro, Ricardo? Bom, vamos lá. Os jogos do Gaúcho eu acompanhei somente um ao vivo presente. Sim. Mas por conhecer já o grupo lá, eu vejo que o Gaúcho tem lá o Maurício, que pode ser um cara diferencial. Sim. O Jonathan,
Sim. Que é o cara de frente, o cara que tem esse diferencial, já conhece o clube, já vivenciou. Então são os caras diferentes que podem tá sendo diferencial, né? Esses dois são atletas interessantes, né? Do lado do Passo Fundo, eu não sei se o Diogo vai jogar ou não, Oliveira, mas é o cara pro clássico. Eu, como treinador, seria o cara pro clássico, pela experiência que tem, por ser o cara do grupo que mais conhece futebol gaúcho. Sim, poxa. Penso que deve estar presente, né, carregar essa responsabilidade, né? O goleador do Passo Fundo, que é o cara de qualidade, não sei se vai conseguir jogar os dois juntos com o Diogo e com ele junto, que é o Cavalheiro. Que aí teria que ter uma mudança no esquema até, né? Exato, então aí a formatação, daqui a pouquinho até o Marcelo opte por esse trabalho, de repente, por ser o primeiro clássico e ser na casa do adversário, pode ser a opção, né? Penso que seus dois caras diferencial, o atacante que chegou, falhou a memória agora, que joga pelo lado, O Wilson Júnior tem um potencial, tem um perfil de futebol gaúcho, pela estrutura, para a forma de jogar, que é um cara que briga no mano a mano, que vai pro individual, que é um velocista, que vai pro contato. Então acho que esses atletas são os caras que podem fazer o diferencial dentro do clássico, né? Então, do lado do gaúcho, tem dois caras que são conhecedores do gaúcho, já vivenciou a camisa do gaúcho há mais tempo, já conhece isso, então tem essa diferença, né? E do lado de lá, são os três caras que, para mim particularmente, o Diogo que chegou agora, penso que deva jogar, por conhecer o futebol gaúcho, né, pelo que ele tem de qualidade, até para equilibrar a questão de qualidade técnica no clássico. Então acho que esses são os caras que poderão fazer o diferencial. São duas defesas que pouco foram vazadas. Isso é importantíssimo. Né? Então, como são duas defesas que pouco foram vazadas, a articulação e os ataques vão ter que trabalhar muito para isso, né? Então as escolhas para esses atacantes vão ter que ser bem pontuais em cima daquilo que cada defesa tem, vamos dizer assim, de ponto negativo. Sim. Então se cada treinador buscar esses pontos negativos e usar esses atletas em cima desses pontos negativos, né, que particularmente para mim são poucos, mas por ser defesa pouco vazada, então terão vantagem ou não. Sim. Agora, um outro fator que pode fazer a diferença, Ricardo, é torcida, né? Ou pelo menos teoricamente. Mas praticamente e presencialmente em um clássico a torcida faz diferença? Faz diferença, ajuda e faz diferença. É como a gente falou, né? Lá no princípio eu coloquei, né? Se nós tivéssemos a BS Bills com 15 mil lugares, 10 mil lugares, com certeza 80% seria periquito. Sim. Né? Então vai ter essa vantagem, né? Então vai ter essa vantagem, como a gente vivenciou lá 2016, aqueles jogos contra o Guarani de Bagé, onde o torcedor foi e buscou e aplaudiu. E aplaudiu mesmo perdendo, porque o espírito daquele jogo era de final e a gente buscava o acesso, entende? Então penso que esse jogo de domingo vai ter o perfil assim. Vai ser maçante, vai ser uma torcida que vai chamar o tempo todo a equipe para o jogo. O Gaúcho já tem esse perfil, o grupo já tem esse perfil de ser um time pegador. Né? A gente percebe isso, até pela formação do grupo, né? Que a gente comentou anteriormente, que é um grupo que já vivencia mais o acesso. Entende? Então acho que o torcedor do Gaúcho no domingo com certeza vai fazer um diferencial também. O Passo Fundo não tanto, porque vai ser um número menor. Mas quanto o Gaúcho, com certeza, fechadinho, apertadinho em cima, vai fazer diferença sim. Ricardo, já para começar a encaminhar aqui o encerramento, os dois times eles têm uma campanha boa até aqui, né? O Gaúcho está com aí pontuação de líder, o Passo Fundo tem um ponto apenas. E os dois clássicos são na sequência. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética de que um dos dois vença os dois clássicos, né? Um some 6 pontos e o outro some nada. Mesmo que não some nenhum ponto nos clássicos, ele tem condições de buscar a classificação ainda, porque tem tudo frente, né? Como trabalhar isso dentro do vestiário? Como não deixar que um resultado negativo desse em dois clássicos não afete um trabalho que pode ser recuperado, uma classificação que pode vir a acontecer mesmo diante de um resultado negativo como esse, Ricardo? Daria para ser assim, simples, 2 palavras. Nós estamos na guerra. Sim. A guerra é longa. É uma batalha. É a primeira batalha. De 2, é a primeira. Então, com certeza, qualquer um dos dois
vai tomar todos os cuidados para não perder. Isso é sagrado, né? Mas também vão se expor para buscar a vitória. Até porque, como é um clássico da cidade, alguém quer levar, o gaúcho quer levar a vantagem para casa no primeiro clássico, e o Passo Fundo daqui a pouquinho quer manter uma vantagem pensando no segundo com casa cheia lá, com o seu torcedor. Entende? Então vai ser um jogo estudado, pensado. Sim. Penso que não vai atrapalhar na sequência da competição. É o que a gente sempre diz. Nós, quanto profissionais da porta do vestiário para dentro, nós somos racionais, cientes, temos que ter a certeza, a consciência que, independente do resultado acontecer no primeiro clássico, não vai interferir no planejamento do trabalho. Mas isso a gente tem do vestiário para dentro. A dificuldade maior é que quem fica do vestiário para fora compreenda e entenda que isso pode acontecer. Sim. E se isso acontecer, a diversidade para um ou para outro, tem que ter uma assimilação muito grande. Porque nada está jogado fora. Tem todo um trabalho planejado, com bom trabalho, boa campanha está aí, mas não pode jogar fora aquilo que vai acontecer no jogo. Porque é uma batalha durante a guerra. É um posto, é um comando que nós vamos bater, mas vai sobrar o resto. Então nós temos, vamos mudar hipoteticamente, né? Sim. Nós temos hoje 7 pontos na guerra, para ser batidos. O primeiro, vai ser 8, desculpe. O primeiro vai ser domingo. Sobram 7. Então nós temos mais 7 batalhas para vencer a guerra. Então tem que ter esse entendimento, essa compreensão. Sim. Nós, quanto profissionais que fizemos a parte de campo, e os que são da porta do vestiário para fora, tem que entender isso. Que tudo pode acontecer. E não pode ter terra arrasada. Eu vivi isso já, lá em 2011, 12, na Copinha e no Acesso 2012, onde nós, grupo de trabalho, tínhamos a convicção que a gente ia subir. Sim. Mas depois de um resultado fora de casa, uma derrota e um empate em casa, a maioria tinha jogado a toalha. Sim, não vai dar. Não vai dar mais. Nem milagre acontece. E as coisas, aconteceu. O vestiário estava consciente que as coisas iriam acontecer. O nosso trabalho estava planejado para ter o acesso. Nós sabíamos disso. Sim. Mas tem que ter essa parceria. Isso aí. Isso aí, né? É isso aí. Que bom podermos ter conversado com o Ricardo Attolini, ele que conhece tão bem o clássico, e não só o clássico, ele que conhece tão bem o nosso futebol praticado aqui em Passo Fundo, conhece o gaúcho e o Passo Fundo como praticamente ninguém ou poucos conhecem também, né, Cristiano? Ricardo, só pra gente fechar, dessas camisetas aqui que estão estendidas, quais tu usou e quais tu treinou, o pessoal usando? Consegue identificar? Sacanagem, tem camisa aos montes. Eu não usei a de 95 do Gaúcho, quando subiu, teve o acesso. Não estava lá. Sim. Estava no Passo Fundo, como treinador do Passo Fundo. Nosso varal aqui. Isso. E as demais, até comentei com o Cleito aqui, né? Da campanha 100% soja. Aquela ali. Um trabalho que o Nico da RBS fez junto com o Passo Fundo, né? Que a gente tinha que arrecadar soja depois nos cílios. Tanta gente querendo doar soja, que a gente fez uma campanha sensacional. Sim. E até muita soja ficou por aí ainda, nem foi buscar até hoje, de repente. Depois das demais, de 2004 do Passo Fundo, a campanha, quando eu assumi, comecei como treinador, né? Sim. E até criar, já que estamos aqui, né? Se eu estou no futebol hoje, eu devo muito ao Passo Fundo e ao Gaúcho, com as duas equipes da cidade. Eu acho que nenhum treinador no mundo teve tanto trabalho na sua cidade com as equipes da cidade. Entende? Então, eu me considero um cara privilegiado por isso. Tenho um respeito fantástico pelas duas agremiações. Gosto das duas agremiações. Torço pelo futebol de Passo Fundo e feito da camisa. Então, esses momentos aí que a gente teve lá, às vezes que eu comecei como treinador no Gaúcho, lá em 97, agradecimento sempre ao Jorge, o pessoal que me deu essa oportunidade. E quando eu voltei para o Passo Fundo em 99, 98, que aí quem me levou para o Passo Fundo foi um diretor do Gaúcho. Sim. Que lá estava, que vai estar com vocês amanhã, o Rudimar Pedro. Sim, vai foi estar ele conosco. que me levou para o Passo Fundo também de volta. Isso. Além do Gaúcho, me levou para o Passo Fundo de volta.
Porque na época o seu Orlando Bianchini queria um auxiliar para ele. E aí o Rudimar falou, tem um moleque no gaúcho lá que é o que o senhor quer, serve ele, senão não vai vir ninguém. E aí eu acabei voltando pro Passo Fundo através do Rudimar também. Olha aí. E aí eu tenho que agradecer, né, aquele grupo de 2004 dos jogadores do Passo Fundo, que através deles, que eu como auxiliar do Leandro Bianchini, e na época o seu Rodrigueiro queria contratar um treinador, e o grupo todo dos jogadores, uma segunda-feira, chamou ele no vestiário e falou para ele, não, a gente não quer nenhum treinador, o treinador está aqui, a gente quer que o senhor só deixe o Ricardo trabalhando conosco, que nós vamos sair do rebaixamento. Então, por começar como treinador no Gaúcho e ter jogado, por ter jogado no Passo Fundo e ter trabalhado como treinador profissional também, então as duas equipes me deram essa oportunidade. Isso. Sim. E o Passo Fundo mais ainda que na história do clube, e eu acho que era o futebol gaúcho, eu fui o treinador mais novo que ficou mais tempo jogando Série A, trabalhando na Série A como treinador. Foram 3 campeonatos consecutivos, 3 temporadas. Então foi 2004, 5 e 6. Então eu era o treinador mais novo do gauchão. Isso. Né? Então tudo isso são marcas, coisas que as duas agremiações me deram. Então eu vou ser grato sempre pelos clubes, pelas pessoas com quem eu trabalhei. Falar de nomes não dá para falar porque todo mundo sempre me ajudou, a gente trabalhou conosco. Então eu sou um cara agradecido por tudo isso, poder ter conseguido ser um cara quase direto na resgatar a marca do gaúcho depois de quase caixão fechado, né, através do projeto, com o Gilmar, com o pessoal, com o Rudimar, que foi na época que a gente começou. No retorno do gaúcho em 2008, 2009, da diretoria eu era diretor de futebol e treinador. Depois da volta, foi feita a eleição e eu era diretor de futebol na época. Sim. E como treinador também, a gente fazia a gestão toda. Então, depois lá em 2011 o Castro me buscou no Gaúcho para fazer um processo novo, para trazer o Passo Fundo de volta para a Série A. Isso. Saímos na Copinha em terceiro colocado, numa semifinal contra o Novo Hamburgo, né? Eu já bato na Copinha 3 vezes na semifinal, 3 na semifinal, né? A última foi agora, né? Sim. E depois você poder fazer um trabalho de 2 anos e trazer de volta o Passo Fundo para a Série A, da forma que foi, fazendo uma campanha praticamente invicta em casa, público fantástico. Então, tudo isso são fatos e coisas que a gente não esquece. Tá? Sem dúvida. Então, privilégio ter estado com vocês aí. As camisas, falei pro Cleito que eu tenho lá do Gaúcho, do Raul Maté, do Bebeto, lá de... deve ser 74, nossa, 77, alguma coisa assim. Que ganhei de torcedores. Sim. Quando estavam no Gaúcho, estão guardados lá. Olha como aí, do Passo Fundo tem várias lá também, o Cleito já tem várias, ganhou de mim também, várias que estão aqui, dei presente pro Cleito. Então, são coisas que a gente, como Passo Fundense, e ter trabalhado nas 3 agremiações da cidade, nas 3, 14, quando eu comecei, com 16 anos, 15 anos de idade. Aí passado pelo Grêmio, ter voltado para cá para fazer essa história toda, então para mim é fantástico. Só agradecer pela disponibilidade aí, pelo papo. Esqueci. Foram 16 clássicos. 11. 11 e 17. 11 e 17. E eu participei de 11. Isso, como treinador. Ganhei quantos? Como jogador, 2. Eu vou observar, eu vou procurar bem certinho. Isso vai estar nos comentários aqui do nosso vídeo. Então. Obrigado pela... E eu que agradeço aí, assim, que domingo seja um excelente clássico, que a gente possa realmente voltar a ver aquela chama do futebol passofundense, né, como era antigamente, que a gente consiga ver no estádio lá, dentro de campo, futebol muito bom, né, e casa cheia, é isso que a gente quer. Abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Valeu, então, Ricardo Attolini, este que é uma sumidade em tratando-se de futebol passofundense, quando a gente fala em gaúcho, quando a gente fala em Passo Fundo, até mesmo 14 de julho, né? Então é isso, Christian, esse foi mais um participante, a gente retorna com vídeos com mais personagens de dupla Gapaz, visando os clássicos, não só o do próximo dia 8, mas também o do dia 15. Então a gente tem mais quase uma semana e tanto pela frente para tratar especificamente de clássico Gapaz. Se inscreve no canal, deixa o seu like se gostou do vídeo, compartilha. Este é o nosso canal, este é o... Obrigado. Valeu.